Olá, seja muito bem-vindo ao Lotcast. Eu sou o Marcos Castro da MKT Lançamentos Imobiliários e esse aqui é quem? Eu sou o Dílio Tristão, sejam todos bem-vindos ao Lotcast. Ao Lotcast, olha só, hein? Lotcast é o nosso podcast aí, é o podcast oficial da Urban Gold Urbanismo, da MKT Lançamentos Imobiliários, né? E mais ao final, daqui um pouco, a gente vai poder nos apresentar melhor. Você vai poder saber quem é o Marcos Castro, quem é aqui o Dílio Tristão, né? Imagino que você já deve ter ouvido falar por aí, né? Quem é o Dílio Tristão? Mas daqui a pouco a gente se apresenta melhor, né, Dílio? Para começar aqui o nosso Lotcast, eu acho que todo lançamento, todo projeto que entra em execução merece um brinde. Vamos começar com um brinde aqui? É isso aí. Aí, nosso brinde, Stephanie, nosso brinde, ó. Blindar com a Stephanie ali, ó. A Stephanie, vocês não estão visualizando ela, mas ela que está cuidando aqui de toda essa operação para a gente poder levar o Lotcast ao ar, não é isso, Dílio? É isso aí. Ela está nos auxiliando em tudo aí para trazer um conteúdo de qualidade a todos aí que estão nos acompanhando. Então vamos em frente, né? Vamos seguir. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu vou perguntar para você, Dílio, o que é o Lotcast e qual que é o propósito aqui desse programa, eu vou chamar assim. Certo. O Lotcast a gente criou para estar trazendo um conteúdo voltado ao setor imobiliário. Mais específico, loteamento, condomínio, chacreamento, né, ao parcelamento do solo. Então, você aí que tem interesse de saber mais sobre este conteúdo, sobre essas informações, as dicas que a gente pode estar passando aí, então se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe isso aí para a gente estar atingindo o máximo de gente possível com nossas informações e trocando um conhecimento também, né? Para que a gente possa estar sempre evoluindo. Isso, então aproveita agora, ó, já clica aí, ó, no botãozinho aí do lado abaixo e se inscreva no canal. Tem um sininho aí que você pode estar ativando esse sino para que você seja notificado sempre que a gente subir aí, né, algum conteúdo novo, que seja do Lotcast ou que seja os conteúdos aí dos bastidores do dia a dia, alguns conteúdos informativos que a gente acaba produzindo, né, no decorrer dos dias, para poder estar compartilhando, né, um pouco do conhecimento daquilo que a gente está executando na prática no dia a dia, né? Então, o propósito nosso eu poderia resumir, Dílio, dizendo que é compartilhar o nosso conhecimento de modo a ajudar as pessoas a se aproximarem ainda mais do sucesso. Seria isso? Exatamente. A gente tem que estar passando esse conhecimento, né? Através disso a gente também vai evoluindo cada vez mais. Então vamos em frente. Acho que já deu para você se situar um pouquinho do que é esse propósito. E assim, ó, eu acredito que se você é corretor, se você é dono de imobiliária, se você é desse setor em geral, né, que atua dentro do ramo imobiliário, isso aqui vai fazer muito sentido e vai ter o poder, com certeza, com as informações que serão compartilhadas, de te levar desse estado atual até um ponto B, que é o estado desejado, né? Aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente trabalha muito no dia a dia para poder alcançar. Mas, Dílio, vamos destrinchar um pouquinho mais. O que será os temas que a gente vai poder estar trabalhando, estar trazendo aqui para o Lotcast? Certo. A gente vai priorizar a facilidade do conteúdo. Ou seja, a gente vai trazer um conteúdo que qualquer pessoa possa ter um entendimento. A gente vai começar ali desde o que é um parcelamento de solo, né? O princípio básico ali, quais são as leis, quais são as normas, né, que a gente tem que estar observando e aplicando, a captação de área, ali a conversa com o proprietário da área, às vezes uma parceria ou para compra, né, a documentação necessária para você estar efetuando essa parceria ou essa compra, né? Projetos, quais são os projetos que são necessários para estar fazendo a aprovação ali nos órgãos competentes, a parte de lançamento, né? A parte de lançamento imobiliário, que no caso seria com
mais com o Marcos aí, que ele está à frente disso. E a parte de execução de toda a infraestrutura, né? A parte de carteira de imóveis, que é uma parte super interessante. A gente vai estar destrinchando um pouquinho sobre isso aí, né? Então, assim, são muitos conteúdos de qualidade que a gente está trazendo aí para vocês. Esse é o podcast número 1, né? É o lançamento. Você acredita que até no número de... O podcast de número 100 já deu para poder abordar boa parte disso aí? A gente tem essa intenção, né? De estar trazendo um conteúdo bem enxuto mesmo, né? Por se tratar aí de uma área que abrange muita coisa, são vários itens, né? Então, a gente vai ter um certo cuidado aí para estar trazendo um conteúdo bem interessante, bem enxuto, para que a gente possa estar transmitindo essas informações da melhor forma possível. E da forma que você apresentou, assim, já dá para a gente imaginar uma linha do tempo, né, onde o processo, a gente poderia dizer que ele inicia ali na questão da estruturação para captação, né, diária. Então, tem todo um formato para você poder chegar, para poder falar, levar a informação do processo, porque eu acredito que, na maioria das vezes, talvez o proprietário do terreno, ele ainda não tem a ideia, o conhecimento sobre realmente o potencial daquilo que ele tem na mão, porque muitos falam assim, não, eu não tenho interesse em fazer loteamento, eu tenho interesse em vender. E acaba que existem algumas pessoas nesse meio de loteamento que acaba fazendo aquisição da área porque, tipo assim, ele corre risco de não ter um retorno financeiro. Na verdade, eu acho que ele vai ganhar até mais, né, Dílio? Vai ganhar porque até mais. Porque a parte que ficaria ali para o terrenista, se ele não tivesse vendido, é um valor assim expressivo que daria quantas vezes mais o valor da área dele? Algumas vezes, né? A gente faz uma conta aí que em torno aí de 4 a 8, 10, chega até mais vezes aí que ele está valorizando a área dele. Eu tenho um ditado e gosto muito de estar passando isso aí para os nossos parceiros, que assim, a terra é como se fosse uma joia, né? É uma joia, é um diamante ali que ele precisa ser lapidado. Então, assim, ele não vai ter um valor total, um valor no ápice ali, na terra nua e crua. A gente precisa trabalhar aquilo ali para que a gente consiga a valorização máxima, né, daquele empreendimento, daquela área. E dá para fazer isso sem conhecimento? Não, sem conhecimento é quase impossível, né? Então eu já vou lançar uma frase aí, ó, se tiver com um caderno e alguma coisa perto, já vai escrevendo e anotando, né? Uma chave que eu vou colocar já é o seguinte, Odílio, uma pessoa que tem mais resultado do que você é sinal de que ela sabe de alguma coisa que você ainda não sabe. Sim. Mas você tem um poder, tem a possibilidade de ir em busca do conhecimento e executar para poder atingir o mesmo resultado ou talvez até mais, né? Exatamente. Os desafios, eles podem ser minimizados com o conhecimento, né? Uhum. Então, para a gente poder, continuando na parte dos temas, nós vamos ter alguns convidados, né? Algumas pessoas, tanto de dentro do setor imobiliário que a gente vai trazer, quanto algumas pessoas que elas atuam dentro do setor imobiliário, mas de uma forma indireta. Eu vou dar um exemplo. Um prefeito, ele atua de uma forma indireta? Atua, às vezes, até de uma forma direta, né? Porque tudo passa na mão dele ali para ser aprovado e para que possa estar funcionando e rodando. A pessoa, às vezes, que tem um imóvel aí para vender, de certa forma, ela não tem um imóvel para vender todo dia. Ela não é um construtor que constrói, tem ali um imóvel e vende. Mas, de certa forma, eu acho interessante a gente poder acessar a visão desse proprietário de imóvel, o que passa dentro da cabeça dele, já para a gente poder, de certa forma, fazer um paralelo e ajustar a comunicação, as estratégias para vendas, porque existem várias estratégias que vai contribuir para a gente poder chegar no resultado final de uma forma um pouco mais direta, né? Isso, sim. Eu vejo que o lançamento, as vendas, o sucesso do empreendimento, a saúde do empreendimento, ela começa desde a captação, desde a viabilidade técnica ali, operacional, a viabilidade financeira, a viabilidade política. Então, assim, é bem no início mesmo da análise da terra ali, do negócio, que a gente está
trabalhando já esse sucesso. E assim, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a perceber com que a velocidade com que as coisas mudam, cada dia só aumenta, né? Então, assim, a gente já está numa modernidade tão grande de automação de casa, de automação até de processos de vendas, né? O marketing digital, muitas plataformas e aplicativos que há 5 anos atrás eram uma tendência, talvez para 10 anos, com a chegada dessa pandemia aí, acabou acelerando o processo e muitas empresas que às vezes ainda não se adequaram a esse novo sistema, né, não só de venda online, mas de fazer um marketing digital, acaba ficando um pouco para trás, já que fisicamente a gente é limitado. Pensa comigo assim, ó, no dia a dia, durante um período de uma semana que você sai, que você executa seus trabalhos, realiza algumas visitas, qual que é o número de pessoas que você consegue chegar até a ela? Será que daria aí em torno de umas 200, 300? Às vezes eu fico pensando numa pessoa que trabalha numa escola. A escola tem uma quantidade grande de alunos, tem pais, tem os colaboradores que ali estão, e às vezes eles conseguem escalar uma quantidade maior de pessoas, mas mesmo assim é limitado. Então, de forma online, com 5 minutos que você publicou um vídeo, que seja no orgânico, ou que seja você criando um anúncio, né, colocando o dinheiro ali para poder entregar aquele conteúdo para mais pessoas, é possível a gente alcançar aí milhares de pessoas. Então, é uma forma que a gente tem hoje de estar escalando a nossa presença, né, para o online, na empresa, trabalhando o posicionamento de marca, alinhando o conteúdo de forma que a gente começa a enxergar que o conteúdo que você publica, ele segmenta a audiência. Então, se eu estou falando aqui um exemplo sobre imóvel, qual que é o tipo de público que eu vou atrair? Se eu estiver trabalhando algo relacionado ao setor de eventos, qual que é o tipo de pessoas que eu vou atrair? Então, a gente tem, né, essas possibilidades, essas inúmeras, e a gente precisa o quê? Ir em busca do conhecimento, né, de toda essa modernidade, da tecnologia que vem chegando. E dentro do setor imobiliário também, aí, trazendo, vamos falar um pouco da infraestrutura em si. Tem muita novidade, mudou muito nos últimos 5 anos, não mudou? O que você conta para a gente? Eu falo que o setor imobiliário, principalmente o ramo que a gente atua aí, que é loteamentos, parcelamento do solo, né, em geral, ele é um pouco defasado no quesito tecnologia. E o que a gente busca? A Urban Gold, juntamente aí com a MKT, busca trazendo essas tecnologias para dentro dos loteamentos, dentro dos empreendimentos. Cabe, né, é palpável isso, e a gente está sempre buscando essas tecnologias, buscando conhecimento para estar agregando valor nos nossos empreendimentos. Isso, e muito mais do que, às vezes, só pegar um espaço ali e abrir rua e fazer a venda do lote, é poder criar um ambiente ímpar e único que vai contribuir, né, de várias maneiras, que seja no aspecto físico, de ter uma área de lazer, de caminhada, no social, né? Eu vejo que essa integração entre as pessoas, essa socialização, ela é muito importante, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento coletivo de uma comunidade, né? Então, assim, são inúmeros benefícios que a gente consegue trabalhar isso já na elaboração do projeto, né, Didi? Sim. No caso, eu falo que a pandemia veio para acelerar esse processo, né? O pessoal teve o acesso a essas áreas, né? Às vezes o cara está ali dentro de um apartamento ali, passava 1001 coisa na cabeça, estava meio que preso ali dentro, né? Então, a pandemia veio acelerar e as pessoas hoje estão voltadas e buscam muito a questão da qualidade de vida, né? O meio ambiente ali, a socialização mesmo em si, né? Então, a gente tem que acompanhar e a gente tem que buscar essas tecnologias e essas inovações para a gente estar implementando isso aí. Outro dia eu estava até ali fazendo uma pesquisa no Google e apareceu lá um empreendimento que foi lançado. Achei interessante eles colocando que um dos principais diferenciais era um espaço moderno, né? Eu imaginei que não tinha uma foto lá, mas da forma que
que foi escrito, eu imaginei assim, uma sala com uma mesa grande, com vários acessos, não só a energia, mas a internet, um ambiente realmente criado pensando, né, na pessoa que precisa do digital, que precisa do notebook, né, de algo assim do tipo para poder trabalhar, né? Então já são empreendimentos que estão sendo criados, eu vou dizer assim, para o presente, mas de certa forma, muitos projetos que estão sendo executados, estão sendo construídos, já é pensando no quê? Não é amanhã, depois da manhã, é um pouco mais no futuro, uma visão a médio, a longo prazo, no intuito de preparar aquele empreendimento mais para o futuro, né? Sim, sim. E isso aí a gente tem que ter essa visão, né? Até mesmo porque a gente tem aí os nossos filhos crescendo. Então, assim, o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos aí, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí, pensar nos nossos clientes também, né? Que isso aí a gente pode estar ajudando muitas famílias, muitas pessoas com esse pensamento e com esse conhecimento. E assim, a gente ouve muito as pessoas falando, e até a gente mesmo, né, em casa, com a família, com os filhos, a gente precisa preparar os nossos filhos para o futuro, né? Preparar com conhecimento, com experiências que vai agregar e transformar a vida deles, mas assim, ao mesmo tempo a gente precisa pensar, é algo que você fala muito, né, quando você está ali num projeto, estruturando ou apresentando, mas a gente precisa pensar não só na preparação dos nossos filhos para o futuro, mas de preparar um futuro para os nossos filhos. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, que futuro é esse, pensando no planeta Terra, que a gente precisa preparar? Tem questão de sustentabilidade, de acessibilidade também, né? Então, são coisas que eu vejo que uma cidade inteligente é uma cidade que está modernizando nisso, né? Sim, está buscando atender a todo o público ali, né? Isso. E, Dílio, a gente acha que já deu para ter uma visão aí um pouco mais ampla, né, do que vai ser esse Lotcast, que vamos ter convidado, vamos ter vários especialistas, né, de setores ligados aí ao imobiliário que vai estar aqui com a gente, podendo compartilhar, né, um pouco do seu conhecimento, da sua visão. A gente está atualmente com um empreendimento em fase de infraestrutura, que é o Jardim do Lago, situado em Silvânia, onde a gente está fazendo até um registro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do passo a passo da infraestrutura e o que a gente busca através de estar registrando no campo esse dia a dia. A gente quer trazer o conteúdo geral, né, sobre loteamento. Então, a infraestrutura ela é uma etapa fundamental nesse processo, né? Então, assim, a infraestrutura ela começa desde a parte do top-off na área ali, né, a parte da visualização ali, a parte de supressão de vegetação, a parte de aprovação no meio ambiente, né, primeiramente, né, a gente tirar aí as LIs aí, LO, LP, né? Então, após isso a gente já entra na parte de terraplanagem do empreendimento, né? Tem a parte aí de águas pluviais, que tem que ter um cuidado especial nisso aí, porque se a gente fizer ali a capa asfáltica, fizer toda a parte final com essa etapa aí mal feita, pode dar problema, né? Então aí tem água, tem a parte de água, tem a parte de esgoto, né? Tem algumas situações aí de elevatória, né? Caixa elevatória de água, elevatória de esgoto, né? Tratamento de esgoto. Então, assim, são muitos conteúdos, muita coisa aí que a gente pode estar transmitindo um pouquinho do que a gente sabe aí para estar agregando na vida de vocês. Então, a gente tá fazendo um material, pegou do início aí, a gente está trazendo um material ali do Jardim do Lago, né, para você estar acompanhando aí o passo a passo. E eu acho que é bem interessante a gente estar visualizando isso aí na prática, né? A teoria é muito boa, mas sem a prática não resolve, e é muita coisa a gente aprende ali na prática mesmo. Então é isso aí, ó. Se você ainda não se inscreveu aí no canal aí, ó, clica aí, ó, no botãozinho vermelho aí, se inscreve, ativa o sininho para você poder ser notificado sempre que a gente subir aqui um conteúdo novo, sempre que tiver um novo episódio aqui do Lostcast.
tá? Então não deixa de se inscrever para você poder acompanhar e crescer junto com a gente, tá? É isso que a gente busca, é o crescimento tanto pessoal quanto profissional, né? Dílio, vamos para um segundo momento agora que é a hora de se apresentar melhor, de contar um pouquinho de quem é o Dílio Tristão, né? Um pouco pessoal, a parte profissional, né? Conta pra gente um pouquinho, se apresente aí de verdade agora. Certo. É isso aí, né? Eu me chamo Dílio Tristão, eu sou natural de Silvânia, Goiás. Me formei em 2014 em engenharia civil e venho atuando nessa parte do setor imobiliário aí há 3 anos. Anteriormente, a gente atuava no setor industrial, a gente trabalhava ali com a parte de construção civil, infraestrutura dentro das indústrias, né? Eu tinha uma construtora em Goiânia, capital, e ali a gente conseguia desenvolver nossos projetos e nossas obras em todo o entorno. E eu tive a oportunidade de estar migrando para esse setor imobiliário, né? Eu vejo que foi de uma forma indiretamente forçada, né? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que pegar o caminho que Deus traça para a gente e saber aproveitar tudo isso, né? Então, estou muito satisfeito, é um ramo que eu gosto muito, né? Eu tenho muito interesse em estar sempre aprendendo ali, estar trazendo inovações. E, assim, o que a gente puder transmitir de informações, conhecimento, a gente está à disposição. Casado, tem filhos? É isso aí, casado, 2 filhos, né? O Bernardo e a Júlia. O Bernardo tem 3 anos, a Júlia tem 1 ano e meio. E graças a Deus hoje eu consigo ter um tempo melhor, um tempo de qualidade com eles, né? Coisa que eu não tinha quando eu tinha a construtora ali, o tempo era muito corrido. E na verdade, assim, eu falo que o que foi o divisor de águas para mim estar migrando para esse setor imobiliário foi a vinda do Bernardo, né? Eu estava Sim. ali naquela correria, ali das indústrias, ali mexendo com a parte de civil e infraestrutura. Às vezes a gente não tinha tempo nem de passar em casa, ali já pegava direto e trabalhava dia e noite, domingo a domingo. Então, assim, com a vinda dele, eu parei para me refletir um pouco, né? Ver o que eu queria para minha vida, né? O Sim. que eu estava buscando para minha vida, né? E assim, a gente vive de resultado, né? A gente depende dos resultados, mas assim, o principal é o quê? É a família, né? Então, se a gente tem o resultado, mas às vezes a gente não está ali presente com a família, a gente não é próspero, a gente não tem essa prosperidade completa. Então, a busca minha é nesse sentido, né? É poder estar aí tendo um tempo de qualidade, tendo uma liberdade geográfica ali para estar atuando em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo atuar hoje, né? A gente consegue estar aí trabalhando. Então, assim, isso aí foi um fator decisivo para hoje a gente estar aqui com o Lotcast. Não, bacana demais, né? Eu vejo que uma das coisas assim que mais me atrai em conversar com as pessoas é conhecer um pouquinho da história, né? Porque eu vejo que assim, todas essas pessoas bem-sucedidas assim como você, são pessoas que passaram por coisas que não foi fácil. Tem muita coisa que é inacreditável, né? É um processo que às vezes muita gente desistiria no meio do caminho. Então, se tem uma coisa em comum que eu vejo que todas as pessoas de sucesso têm, são histórias. Histórias que inspiram outras pessoas, histórias que ensinam bastante, né? Para a gente poder, às vezes, não ter tanta dificuldade quanto outros tiveram, né? Então, dá para aprender com o erro dos outros, né? A gente mesmo fala que teve que pagar para aprender, né? A gente paga para ver. E às vezes a gente, com conhecimento, a gente não precisa estar sofrendo tanto ali, né? Mas é o caminho, a gente tem os caminhos que a gente pode estar escolhendo aí, né? Mas busca conhecimento. Eu vejo que hoje, se eu tivesse há uns 8 anos atrás e buscado mais conhecimento, talvez algumas coisas eu poderia ter atalhado ali.
Mas é aquilo, né? O que a gente traça, o que a gente busca é o reflexo do nosso futuro ali, né? Então, bola para frente, a gente está num caminho diferente aí, está buscando várias coisas novas e eu vejo que hoje, realmente, assim, eu me sinto satisfeito naquilo que eu faço, eu me sinto honrado e estamos buscando mais coisas. A gente não para, a gente não pode parar, a gente tem que estar buscando. Então, é isso aí. Mas é bacana, eu vejo que assim, a pessoa que a gente é hoje, que a gente se tornou, ela é consequência de todas as experiências que a gente viveu no passado, que sejam de coisas boas que aconteceram, que sejam de coisas que talvez não foram tão agradáveis, mas tudo ensinou, tudo gerou uma transformação aí interna e que foi capaz de nos trazer até aqui, né? Então, Eu vejo que tudo é ferramenta, né? A gente está usando ali naquele determinado momento e, assim, sem aquilo, às vezes a gente não consegue os nossos objetivos. Então, é todo um processo que tem que ser passado ali mesmo, a gente tem que ir pulando etapa e passando por etapa e, às vezes, a gente consegue encurtar um pouco o caminho, mas, às vezes, o caminho alonga um pouco e, assim, a gente não pode desistir. A persistência é o mais importante, né? é isso aí. Então, vou me apresentar agora, contar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Marcos Castro, da MKT, Lançamentos Imobiliários. E eu também, assim como o Dílio, eu tenho aí uma longa história, né? Um percurso, um passo a passo que eu vou dizer que foram trampolins que a gente foi subindo e pulando e que nos trouxe até aqui. Comecei a empreender há muito tempo atrás com aula de capoeira, Dílio. Aula de capoeira. Com aula de capoeira. Então, assim, não dá para mim não tocar nesse assunto, não contar essa história, né? Que foi algo que, a partir disso, o crescimento ele veio de uma forma um pouco mais exponencial, né? E tudo, eu vou dizer assim, a gente tinha um problema e pensava, o que eu vou fazer para poder resolver esse problema? Aí, em cima disso, você criava uma situação. Foi onde nasceu a Smoker Eventos, né? Locação de estrutura de palco, iluminação, pista de dança, brinquedos. E fomos trabalhando, as dificuldades foram vindo e a gente correndo atrás do conhecimento. Fui para São Paulo uma época, fiquei um tempo lá fazendo alguns cursos, conectando com algumas pessoas. Tive a oportunidade de participar, né, de imersão do Conrado Adolfo, Fator X com Pedro Superti. E tudo isso trouxe uma bagagem, um aprendizado grande. Retornei para a Silvânia para poder escalar ainda mais a Smoker Eventos, né? Implementar aquele conhecimento que foi adquirido. E a partir dessas implementações, dessas ações aí voltadas dentro do marketing digital, marketing de diferenciação, foram aparecendo pessoas no dia a dia falando assim, ô Marcos, que é isso aí que você está fazendo? Como é que você está fazendo tal coisa? Eu estou vendo um anúncio seu rodando assim, assim. Ou estou vendo que o setor de eventos seu aí, o negócio escalou de um tanto, o que você está fazendo? Ou me ensina, ou me ajuda. E com isso eu fui despertando uma coisa que eu tinha dentro de mim, mas que eu ainda não conhecia, né? Que era esse desejo de estar realmente, de fato, compartilhando aí um pouco desse conhecimento meu para poder ajudar as pessoas a se aproximar do sucesso. Então, no decorrer desse tempo, eu criei alguns cursos presenciais, masterclass, e comecei a ofertar isso para as empresas, né, para o mercado. E realizei, né, dezenas de masterclass, de treinamentos, né, tudo voltado para o marketing e diferenciação. Na pandemia, onde tudo parou, evento, né, a parte da educação, com as aulas da capoeira, aí eu acabei gravando material, subindo para a Hotmart, uma plataforma para poder vender online. E nesse setor imobiliário eu comecei a atuar nele há cerca de uns 5 anos atrás, né, prestando serviço de marketing para empresas, né, para imobiliárias, para construtores, né, para incorporadora. E foi onde eu pude conhecer um pouco mais de perto muitos processos, né? Às vezes a gente sabia um pouco do que fazer, mas o como fazer, você vai conhecer na prática, no dia a dia, que é o que você falou agorinha. A teoria ela é importante, mas é na prática que você realmente vai fazer aquele ajuste e adaptar o negócio para dar resultado, né? Então, de 5 anos para cá, comecei
atuar em específico aí diretamente dentro desse setor imobiliário. Tive a oportunidade de conduzir aí o lançamento de um loteamento, né? Produzimos um material de venda, todo um funil de vendas aí para outros empreendimentos que foram lançados, e no decorrer desse percurso foram aparecendo mais oportunidades, né? Pessoas que enxergavam que a gente tinha capacidade e um potencial e poderia estar agregando, ajudando de alguma forma. E foi assim, um ano atrás, cerca de um ano atrás, que o Dílio apareceu. É isso aí. Né? E ele com um empreendimento em Silvânia, querendo fazer rodar a parte do marketing também, e convidou, vamos pegar o marketing lá, fazer esse lançamento. E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu não tinha contado essa história, hein? Vou contar. É verdade. Aí a gente foi, né? Criou um material, estruturou tudo e colocou para rodar. E eu acredito que ele agradou do trabalho que a gente desempenhou. E, como se diz o povo na linguagem popular, foi com a cara. Exatamente. Ali a gente percebeu que um poderia, as duas cabeças pensando, poderia criar uma nova, igual você fala, né, uma nova mente, né? Então, assim, é uma coisa que é até interessante, que a coisa foi fluindo naturalmente, e hoje a gente estamos aí, né? Somos parceiros aí em alguns empreendimentos aí, e graças a Deus tem fluído muito bem, né? Nós, juntamente com o seu conhecimento aí, a gente está podendo transmitir muita informação e está fazendo muita coisa aí para o nosso intuito aí, que é fazer o melhor para os nossos clientes, né? E tá trazendo conhecimento aí para todos. Então, assim, hoje a gente está, vou dizer, com um escritório, com a nossa plataforma de lançamento, é assim que a gente chama, né? Situado em Silvânia atualmente, na rua 13 de Maio, no centro. Né? Vamos pedir o editor para jogar uma imagem aí por cima para as pessoas visualizar, né? A nossa plataforma, onde a gente estrutura, né, todo o plano, as ações, onde a gente fecha os negócios aí diários para a gente poder estar criando aí, fazendo esses empreendimentos aí para poder, né, transformar, levar mais qualidade de vida para muitas famílias, né? Então hoje a gente tem aí a MKT, Marcos Castro, Urban Gold, Condílio, e a gente fez uma fusão, vamos dizer assim, desses negócios, com o intuito de nos potencializar ainda mais para a gente poder alcançar esse propósito, né, de vida que a gente tem. Que eu acredito que o que nos uniu, acho que é esse propósito semelhante. Sim, né? Com certeza. A busca ali por estar fazendo o que é certo, né, para ter a sinceridade, né? Eu vejo que hoje a gente está no mercado aí que ele é muito concorrido, e às vezes as pessoas querem passar por cima de outras de qualquer jeito ali para estar em busca só do financeiro, né? Mas a gente tem um pensamento aí igual nesse sentido, que não é só o financeiro. A gente, na verdade, a parte financeira ela é um resultado, ela é apenas uma consequência do nosso trabalho aí, do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de compartilhar com as pessoas? Não, é isso aí. A gente está no nosso primeiro episódio aí do Lotcast, né? E assim, o que a gente pode estar passando para vocês é que vamos estar trabalhando, vamos estar buscando, né, um conteúdo aí, igual eu já falei, um conteúdo de qualidade. E se vocês aí tiver alguma dúvida, quiser estar mandando mensagem aí, passando as perguntas aí para a gente estar esclarecendo alguma dúvida, a gente vai estar à disposição, né? O intuito nosso é de poder ajudar mesmo. Então, é isso aí. A gente vai estar compartilhando aí cada etapa que a gente tiver executando ali, a gente estiver buscando, né? A gente tem andado muito, a gente tem visitado muitas áreas, a gente tá nas nossas redes sociais aí, algumas a gente já tá mostrando, tá falando um pouquinho ali como que é o processo, né? Então, assim,
Se você tiver interesse nesse assunto aí, segue a gente, né? Compartilha com o pessoal aí do seu meio também que está nesse setor, para a gente estar atingindo aí o maior público possível e estar podendo transmitir, né, essas informações aí para o maior público possível aí. Então é isso, ó, tem uns comentários aí abaixo, já deixa um comentário aí pra gente, nós vamos fazer questão de ler, de responder cada um, né, então deixa um comentário aí, alguma dúvida, uma pergunta que você tiver, você pode estar deixando registrado. Eu vou colocar também na descrição aqui desse Lotcast um link que manda aí, que envia para o WhatsApp do escritório, onde as pessoas também podem estar enviando, falando com a gente através, né, desse número, desse link que a gente vai deixar. É só clicar e ir lá. E não deixa de compartilhar aí também esse conteúdo com aquelas pessoas que você acredita que a gente pode ajudar, né, que a gente pode estar agregando de alguma forma. As redes sociais, os arroba também, vamos colocar na tela aqui, ó, Urban Gold Urbanismo, MKT, Lancamentos Imobiliários, não tem um C cedilha, né? Então clica e segue as redes sociais aí para a gente poder nos aproximar ainda mais, né? Eu acredito que tem muita coisa que há de vir e a gente fala sempre que assim, ninguém constrói nada grande sozinho, né? Sim, com certeza. Então a gente precisa aí de todo mundo e as pessoas aparecem na vida da gente para poder entregar aquilo que você não tem, tá bom? Então não deixa de acompanhar. Já vamos para as considerações finais aqui, Dili? Sim. Manda aí. É isso aí, pessoal. A gente pôde compartilhar um pouquinho do que será esse canal aí, esse Lotcast, né? E eu vejo que a gente tem muita história boa que a gente pode estar contando aí no meio dessas informações, desse conhecimento que a gente vai estar transmitindo, que às vezes, assim, é uma coisa que vocês estão passando também e que a gente já passou e que consiga, às vezes, encurtar o caminho para você conseguir os objetivos, né? Seus objetivos. Então, desde já eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando aí, né? E estão interagindo com nossas redes sociais aí, estão fazendo pergunta, porque uma pergunta bem feita, ela tem um resultado muito grande. Às vezes não é a questão de você estar falando, é a pergunta certa na hora certa, né? A gente tem conversado um pouco sobre isso aí, então não deixe de fazer a pergunta não, e agradeço vocês aí por estar nos acompanhando aí e estamos à disposição. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui esse primeiro episódio, em breve já vamos postar aí o segundo, tá? Não deixa de acompanhar, de estarmos juntos aí nessa jornada, tá bom? Sucesso é uma decisão, você só tem que decidir. E na vida, assim, ó, se for para a gente dar certo ou dar errado, eu digo que o imposto que a gente paga, ele é o mesmo, de toda forma vai doer. Então, se de toda forma vai doer, vamos pagar o preço, vamos pagar o imposto, dos conhecimentos que a gente precisa ir atrás, às vezes de algumas horas que a gente precisa de recusar do sono, né, de ações no dia a dia para a gente poder alcançar tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja e que é possível para todo mundo, tá? Só depende de você, só depende da gente, tá bom? Então, um grande abraço, esse foi o Lotcast, né? É isso aí. E a gente se vê aí num próximo episódio. Um grande abraço e até lá, hein?